Fala galera, beleza? Aqui é o professor Vinícius e a gente vai trabalhar aqui o nosso assunto do segundo período, tá? Bem, esse assunto é para vocês do sexto ano e a gente começa nosso trabalho falando sobre a água presente nos seres vivos. É importante que você entenda que a água ela é fundamental para a vida. Talvez você pense imediatamente o seguinte: professor, se eu não beber água, eu vou morrer. Claro, eu preciso da água para me higienizar, ou seja, tomar banho, preciso para lavar a louça, para lavar a roupa, entre outras muitas coisas. A água é importante para o ser humano, sim, mas de modo geral ela é importante para a vida. Porque se você não beber água, você sabe que você morre. Mas por que a água é tão importante para que os seres vivos, se ficarem sem ela, eles podem acabar morrendo? Então, isso pode acontecer porque a água ela tem algumas funções importantes dentro dos seres vivos que a gente vai conversar já daqui a pouco, tá? Eu queria que você desse uma olhada aí nessa apresentação que a gente está trabalhando, tá? Só para te ter uma ideia do quanto a água está presente nos seres vivos. Imagina ali, por exemplo, um adulto, um ser humano adulto. Ele tem em torno de 70 a 75% da massa dele, do peso dele, constituído de água. Então, imagina que uma pessoa tenha 100 quilos de massa, pese sem massa, 100 quilos de massa, tá? Essa pessoa, ela vai, digamos que 75, 70 quilos só de água, tá? Outro exemplo ali que a gente tem o tomate, o peixe, algumas sementes, né? E a água viva, que ela não tem esse nome à toa. 98% da, do corpo dela é constituído de água. Então, a água é fundamental para os seres vivos, por isso que é fundamental que nós também possamos consumir essa água diariamente, ok? Então, vamos continuar aqui, tá? Uma outra coisa, agora, tá? Uma outra coisa importante para a gente lembrar aqui é a fórmula química da água, ok? Qual é a fórmula química da água? É fácil, tá? É H2O. Eu não coloquei aqui, mas eu não sei se eu digitar aqui você vai conseguir ver, tá? Que a fórmula química da água ela é representada da seguinte maneira: H2O, ok? Tá? Ou seja, a água é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, tá? Vamos lá, a gravação tá, o vídeo está travando um pouquinho, beleza, voltou. Então tá aqui a fórmula química da água. Ali no centro você tem o oxigênio e é ladeado, né? Dos lados você tem as moléculas de hidrogênio. Claro que, por exemplo, um copo d'água tem bilhões dessas moléculas ali unidas por meio de ligações químicas. Então, não esqueça disso. A água é formada por átomos de hidrogênio e de oxigênio. Átomos são as menores unidades da matéria. Eles se combinam e formam moléculas. O que a gente vê aqui são 3 átomos formando uma molécula, que é a molécula de água. Beleza, gente? Então vamos passar aqui. Mas por que a água, de fato, ela é tão importante para os seres vivos? Ela é importante para os seres vivos por 4 funções que eu vou separar aqui para a gente, tá? E está lá no seu material. Primeira delas, regular a temperatura do organismo. Com certeza, ainda mais aqui na nossa região, você já deve ter suado, ou como eu, você sua quase o tempo inteiro. Saiu do banho, já fica suado. Mas quando você, de repente, caminha, faz uma atividade física, um esporte, você percebe que você começa a suar. Por quê? A nossa temperatura ela tem um valor que permanece mais ou menos constante. Se a gente sobe muito ou baixa muito de temperatura, isso pode ser perigoso para o nosso corpo. Então, como é que a água é importante? Quando a temperatura começa a subir, a gente começa a produzir suor, como está aqui nessa imagem, tá? Qual é a função do suor? O suor ele vai ajudar a resfriar o teu corpo. Na hora que o suor ele evapora, ele rouba calor do corpo. Então, se sai calor do nosso corpo, a gente resfria
o nosso corpo, né? Ele diminui de temperatura e permanece na temperatura ideal. Então, a água presente no suor tem essa função de controlar a nossa temperatura, para que não suba muito. Outra função importante, a água é fundamental para transportar substâncias. No teu corpo, circulando pelo sangue, o teu sangue ele é feito de uma grande quantidade de água. E é essa água que permite o transporte de células e de diversas outras substâncias. Proteção do organismo. Um exemplo clássico aqui é o da lágrima. Você vê a imagem dessa mulher chorando. E a lágrima ela tem a função de não ressecar o nosso globo ocular. Então, ela atua nessa proteção. Além de ter substâncias que combatem ali a proliferação de micro-organismos, como bactérias. Outra função importante é que a água participa das reações químicas. Sem reações químicas, o teu corpo não funciona. E para que as moléculas se encontrem, elas precisam de um meio que permita o encontro delas. E adivinha, esse meio é a água. Beleza? Então, a gente tem essas 4 funções da água aí para você lembrar. Vamos continuar aqui, tá bom? Bem, como é que a água está distribuída no nosso planeta, tá? A água no nosso planeta, ela está distribuída... Você sabe que existe 2 tipos básicos de água. Bem, como é que a água está distribuída no nosso planeta, tá? A água no nosso planeta, ela está distribuída... Você sabe que existe 2 tipos básicos de água. Bem, como é que a água está distribuída no nosso planeta, tá? A água no nosso planeta, ela está... Né? Uma vez eu perguntei isso numa turma e o aluno respondeu assim. Opa, meu Deus, o negócio está meio ruim aqui. Tá, vamos lá. Acho que agora vai. Eu perguntei para o aluno perguntei para eles quais são os 2 tipos de água, né? Teve um aluno na turma que respondeu assim, água limpa e água suja. Bem, não é bem isso, tá? A gente tem basicamente a água salgada e a água doce. A água salgada tem sal e a água doce tem açúcar? Não, tá? O que a água salgada tem são minerais que deixam ela com esse sabor salgado. A água doce não tem essa quantidade de minerais. Tá? Ela tem muito pouco minerais e não faz com que ela fique com esse gosto salgado. Agora, presta atenção, pensa no nosso planeta, tá? Pensa que a gente, de toda a água no nosso planeta, 97% dela é salgada, tá? Só 3% é essa água doce. E desses 3%, 2% está nas geleiras. Então, apenas 1% de toda a água do nosso planeta ela está na forma doce e líquida e disponível para o nosso uso. E uma parte dela já está poluída e tem uma parte que ainda está na atmosfera. Então, é menos de 1% a água que a gente tem para utilizar. E a quantidade de pessoas no mundo, você sabe, é muito grande. Então, a água está ficando um recurso um pouco escasso. É importante que a gente tente evitar o quê? A poluição dela. Acho que a gente vai falar isso numa próxima aula. Tá? Então, menos de 1% da água do mundo é água doce líquida, que a gente pode. Vamos dar uma olhada aqui como são basicamente esses tipos de água. Tá? Então, as águas oceânicas, fácil, né, gente? São as águas dos mares e oceanos. E elas têm esse sabor que a gente falou, né? Essa característica de serem água salgada. Por que elas são salgadas? Porque minerais são retirados das rochas e eles acabam se depositando no fundo dos mares, dando à água essa quantidade grande de sais minerais. Águas atmosféricas. Eu coloquei uma foto aí de uma região com muita neblina. Tá? Essa neblina, as nuvens, é formado por essa água que a gente chama de água atmosférica, que está presente na atmosfera. É a menor porção de água que tem da hidrosfera. Tá? E, por fim, a gente tem as águas continentais. São as águas presentes no continente. Cachoeiras, rios, lagos. Tá? Eu queria só te mostrar o seguinte, que a gente vai ver numa próxima aula. Percebe aqui que a gente tem um rio, ele vem aqui de uma nascente também, tem a chuva, tem o pico das montanhas, tem as nuvens, tá? Mas essa água presente aqui é a água dos continentes, mas ela escoa em boa parte para o mar, levando sais minerais, o que deixa
água do mar salgada, tá? Mas uma parte dessa água, ela pode se infiltrar pelo solo e ficar armazenado em regiões subterrâneas que nós vamos chamar de aquíferos, tá? Os aquíferos são regiões subterrâneas, ou seja, ficam debaixo da terra, que armazenam água. Um dos recém-descobertos, faz um tanto de tempo, mas que é famoso, é o aquífero Guarani. Dá uma olhada aqui no mapa do Brasil e olha só por toda a extensão que ele cobre, não só no Brasil, mas também aqui na Argentina, e uma parte aqui no Uruguai. Tá? Ele pega 4 países e tem 1,2 milhão de quilômetros quadrados. É muita água doce armazenada, é um recurso fundamental e importante. Tá? Então não esquece, aquíferos são águas que ficam em regiões subterrâneas. Esse é um grande recurso importante, um grande recurso para o ser humano. Tá? E tem outro aquífero, professor? Tem um aquífero também da região amazônica, que ele é muito grande e ele, digamos assim, serve, né, como reservatório para essas regiões, para esses países e estados da região amazônica. Beleza, galera? Essa era a nossa aula sobre água. Tá? Eu espero que o vídeo tenha ficado bom. E não se esqueça de usar esse vídeo ou então de pesquisar, buscar na internet, no YouTube, caso você não tenha entendido alguma matéria. Se você, uma parte desse conteúdo, se você sentiu dificuldade também, você pode entrar em contato comigo no WhatsApp para tirar suas dúvidas. Faça a sua atividade, por favor, entregue no prazo, tá? Tente ir à escola entregar no prazo. Se cuide em relação ao coronavírus, tá? A grande questão não é só você pegar, mas é a possibilidade também de transmitir. Fiquem com Deus e até a próxima aula.